Fala galera, hoje vamos falar sobre medidor de vazão eletromagnético. Essa aqui é uma das técnicas de se fazer a medição da vazão, existem outras técnicas, mas essa aqui é uma das técnicas muito utilizadas no meio industrial. Vamos iniciar falando sobre as características do medidor de vazão eletromagnético. Esse medidor de vazão ele pode ser integral ou ele pode ser remoto. Tá? O que isso quer dizer? Se ele for remoto, significa que eu tenho o elemento sensor separado do elemento transmissor. Qual a função do elemento sensor? Quando ele medir a vazão, vai ser gerado um sinal em milivolt. O sensor vai enviar esse sinal de milivolt para o elemento transmissor. No transmissor, vai haver a conversão ali desse sinal de milivolt em um sinal padronizado, por exemplo, um sinal de 4 a 20 mA, e envia esse sinal padronizado para o cartão de uma remota, por exemplo. Nesse caso aqui em específico da apresentação, eu tenho um medidor de vazão eletromagnético integral. Tá? O que isso quer dizer? Que ele faz a medição da vazão, o sensor gera um sinal em milivolt, envia para o transmissor que fica dentro do próprio instrumento e envia um sinal de 4 a 20 mA, tá? Para fora dele. Então ele faz essa conversão interna a ele. Então ele é elemento sensor e elemento transmissor. Tá? Ele é um instrumento a 4 fios. O que isso quer dizer, instrumento a 4 fios? Significa que em um cabo, eu coloquei aqui, ó, é um cabo pintado de vermelho, mas existe também a padronização de cores para cabos, tá? Você pode dar uma estudada nisso aí. Mas aqui, só para fins didáticos, eu coloquei aqui um cabo vermelho para representar a alimentação da bobina, tá? Esse instrumento ele tem uma bobina que vai gerar um campo magnético e essa alimentação é em 120 VCA, corrente alternada. Existem outros valores? Sim, você vai analisar o que melhor te atende, ok? Mas esse instrumento ele vai precisar de uma alimentação externa. E pelo outro cabo eu tenho um sinal de corrente, né, de 4 a 20 mA, que é justamente aquele sinal que vai ser convertido milivolt para 4 a 20 mA. Então, esse instrumento ele é um instrumento chamado instrumento a 4 fios. Existem outro tipo? Claro, existe o instrumento a 2 fios, onde em um único cabo tu tem alimentação e sinal. Mas nesse caso, alimentação e sinal é separado, porque eu vou necessitar ali de uma tensão maior para fazer a alimentação da bobina que vai gerar o nosso campo magnético. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. É muito importante que o tubo medidor ele seja feito internamente, revestido aí por um material não magnético, porque esse material ele vai fazer a isolação da parte metálica com o eletrodo de medição. Geralmente é utilizado teflon, borracha, materiais cerâmicos. Tem algumas indústrias que usam a borracha porque é mais barato que o teflon e assim vai. É importante também fazer o aterramento das partes metálicas do corpo do transmissor, bem como desse flange aí que vai fazer a conexão do corpo do instrumento com a tubulação. Se a tubulação ela for metálica, o metal é um material condutor de eletricidade, obviamente. Então, caso ocorra de ter alguma corrente parasita transitando por essa tubulação, isso pode afetar a medição do instrumento. Então, é necessário fazer o aterramento das partes metálicas. O transmissor ele tem um sentido de instalação. Como assim? No corpo do instrumento, geralmente, vem uma setinha indicando o sentido que você tem que instalar ele, o sentido da vazão. Ele tem que ser instalado conforme o sentido de vazão do fluido. Então, no corpo do instrumento vem uma setinha apontando
o sentido do fluxo e assim você instala. Qual o problema se você instalar no sentido contrário? Vamos supor que essa setinha esteja apontando para o lado... A gente está vendo na animação aqui que o sentido do fluxo é da esquerda para a direita. Então a setinha está apontando da esquerda para a direita. Ok? Aí quando ele começar a fazer a leitura da vazão, no display desse instrumento vai aparecer lá a vazão, né? Agora, se a setinha estiver apontando contrário, por exemplo, se a setinha estiver da direita para a esquerda e o sentido de vazão estiver da esquerda para a direita, ele vai continuar fazendo a medição da vazão, porém no display esse valor de vazão vai aparecer com um sinal negativo, um sinal trocado. Então é muito importante que o instrumento seja instalado conforme a indicação da seta no corpo do instrumento, tá? A indicação do sentido da vazão. Existem opções aí no mercado que você não... Se a pessoa fez a instalação errada na tubulação, ele não precisa pegar o instrumento e rotacionar ele e ajeitar. Está aparecendo um valor negativo na indicação do display, mexe na configuração lá, ele consegue te dar um sinal positivo, ok? Ele consegue fazer essa inversão do sinal na própria eletrônica. O líquido desse processo, ele precisa ter uma condutividade elétrica mínima admissível, né? Que é 5 microsiemens por centímetro. Então isso aqui é muito importante, tá? O líquido precisa ter uma boa condutividade elétrica. Caso ele não tenha, por exemplo, como alguns derivados de petróleo, esse instrumento não vai funcionar. E a gente vai ver mais pra frente por que ele não vai funcionar caso ele não seja um bom condutor de eletricidade. Outra informação muito importante é que existem modelos que fazem o monitoramento entre o terra e o eletrodo desse instrumento. Para quê? Para fazer a verificação de incrustação. E essa informação ela pode aparecer no display do meu instrumento ou ela pode ser feita via HART, via protocolo HART. Então essa informação ela pode ser enviada por um protocolo de comunicação e pode aparecer aí na tela de um supervisório. Aqui eu tenho as bobinas e os eletrodos. Esses eletrodos, ele geralmente é feito de um material chamado tântalo, que é um metal. Esse tântalo aí ele tem uma boa resistência à corrosão também, ok? E existe uma coisinha também desse instrumento chamado de fator K. Por quê? Porque o ímã ou o eletroímã, com o tempo ele vai perdendo a intensidade do campo magnético. Quando ele começa a perder essa intensidade do campo magnético, ele começa a fazer a medição errada. Então é necessário verificar se esse instrumento ele continua com as propriedades de medição. Tá? Esse fator ele é muito importante para o perfeito funcionamento do nosso medidor de vazão eletromagnético. Tá? A especificação desse fator K ele deve ser realizado pelo fabricante, depois da fabricação do tubo medidor. E a única forma de se obter esse valor K aí, para determinar ele tem que ser submetido a uma calibração realizada numa bancada. Certo? Então o fabricante ele tem que te indicar esse fator K, que ele é importante. Tá? Ele que vai te indicar se esse instrumento continua com as características apropriadas de medição. Outra coisa importante também é a localidade de instalação. Isso você vai olhar no manual do fabricante para ver lá o que ele está falando. Você não pode fazer a instalação muito próximo da curva de uma tubulação e assim vai, tá? E outra coisa importante também é que esse instrumento ele tem que trabalhar afogado, né? Ou seja, a tubulação tem que estar toda preenchida de líquido. O surgimento ali de bolhas pode atrapalhar a medição desse instrumento.
Agora, vamos falar sobre o princípio de funcionamento desse instrumento. O medidor de vazão eletromagnético ele funciona através do famoso efeito Hall. Como funciona o efeito Hall? O efeito Hall ele funciona em sólidos e líquidos. Tá? Primeiro, vamos ver como é o seu funcionamento em sólidos. E assim sucede também o seu funcionamento em líquidos. Tá? Então aqui eu tenho uma fonte de tensão DC. Tenho aqui uma plaquinha metálica, uma chapinha metálica. Vou submeter essa chapa metálica a um condutor elétrico e vou fazer ali passar uma corrente elétrica por essa chapa metálica. Vamos supor que eu coloquei ali um cabo de 1,5 de 1,5 mm. Essa chapa metálica aqui, claro que ela tem uma ótima condutividade elétrica. Eu estaria pondo em curto-circuito aqui a fonte, tá? Mas só para meios didáticos aqui eu vou desconsiderar esse curto-circuito aí, tá? Mas veja bem, eu vou colocar aqui um ímã. Perceba que na minha plaquinha metálica eu tenho os elétrons fluindo por ela. Agora eu vou aproximar dessa placa esse meu ímã. Esse ímã ele tem uma linha de campo magnético que sai do norte e entra no sul. Essa linha de campo magnético vai atravessar essa placa e vamos ver o que vai acontecer com os elétrons nessa placa. O campo magnético atravessa a placa e faz a separação das cargas. Você tem uma diferença de potencial estabelecida nas extremidades da placa. Cargas negativas para baixo e cargas positivas para cima. Surge assim o que a gente chama de tensão de Hall. Se eu olhar nesse sentido aqui, ó, daqui para lá, eu vou enxergar o campo magnético vindo na direção da minha visão, as cargas positivas para cima, as cargas negativas para baixo e o fluxo dos elétrons da esquerda para a direita. Okay? Esquerda para a direita. É isso que eu vou enxergar. Então, como vai ocorrer aí a interação dessas forças? Ok? Você pode usar aqui a regra da mão direita. O seu dedo indicador apontando o sentido do campo magnético, tá? Ou seja, essa setinha bem aqui, ó, ela está indicando o sentido do campo magnético. Qual é o sentido? Norte para o sul, ó. Norte para o sul. Então realmente está no mesmo sentido dessa seta aqui, ó. Certo? E o sentido da corrente elétrica está indo da esquerda para a direita. Ó, esquerda para a direita. Então é esse sentido aqui, ó, da seta alaranjada. A força magnética ela vai ser para cima, que é essa seta azul mais escurinho aqui, tá? Ou seja, ela vai rebater as cargas positivas para cima. Basta você usar esse arranjo aqui de vetores que você consegue identificar em que sentido as cargas estão se separando. Se você quiser se aprofundar no princípio de funcionamento, qual a física por trás desse efeito Hall, eu indico fortemente o canal Foco na Física. Lá ele explica com mais detalhes o funcionamento desse efeito Hall. Bom, e agora a gente vai ver o princípio de funcionamento, esse efeito Hall, funcionando em líquidos, tá? Então aqui eu tenho o meu medidor de vazão eletromagnético. Perceba bem aqui, ó, como é uma tensão alternada que está fazendo a alimentação dessa bobina. O campo magnético ele fica alternando, sempre nesse sentido aqui, tá? A seta sempre nesse sentido, saindo do norte e entrando no sul, saindo do norte e entrando no sul, apesar dela ficar variando. A tensão alternada aqui, 120 VCA, fazendo a alimentação da minha bobina, ela vai gerar um campo magnético variante no tempo.
qual o efeito da variação desse campo magnético? É isso que a gente vai ver na nossa animação, tá? Mas veja bem, eu vou considerar em um primeiro momento, para a gente entender melhor esse funcionamento, eu vou imaginar esse campo estático, certo? Então, veja bem, aqui na região de campo magnético, eu vou ter o efeito Hall. O que foi que a gente viu na animação anterior? Que quando eu aplico um campo magnético transversal a um material condutor, esse campo magnético realiza o efeito de fazer a separação das cargas. Cargas positivas de um lado, negativas de outro. Isso faz gerar uma diferença de potencial que a gente chama de tensão de Hall. Então, vamos fazer a regra da mão esquerda, tá? O seu dedo indicador apontando na direção do campo magnético. O dedo indicador aqui é a seta vermelha. Tá no mesmo sentido do campo magnético? De baixo para cima? Tá, de baixo para cima. Tá aqui na animação. Beleza. Agora, o dedo médio apontando na direção do fluxo das cargas, tá? Então, para onde será a força? A força será indicada pelo meu dedão. Então, perceba que nessa região de campo magnético vai haver a separação dessas cargas. E quem fez a separação? Um campo magnético transversal. Agora, se eu mudar o sentido desse campo magnético, ou seja, ele está saindo do polo norte e entrando no polo sul, indo para o polo sul, ou seja, é uma seta apontando de baixo para cima. Mas se eu pegar essa seta e inverter ela, fazendo com que ela aponte de cima para baixo, eu vou mudar o que? A direção da força. Então as cargas positivas que estão do lado direito, elas vão para o lado esquerdo, e as negativas que estão do lado esquerdo, elas vêm para o lado direito. Ou seja, elas vão inverter também. Então sempre que você inverter a direção do campo magnético, você inverte as forças sobre as cargas. Então, na animação aqui, foi feito um campo estático, tá? Porém, sabendo que, como o instrumento é alimentado em 120 volts, tensão alternado, então ele vai gerar um campo magnético variante no tempo. Então ele vai ficar variando polo norte, polo sul, ora em cima, ora embaixo. A inversão desse campo magnético também vai fazer a inversão dessas cargas, positivas e negativas. E outro detalhe importantíssimo. A bobina está sendo alimentada com 120 VCA, 120 volt corrente alternada. Porém, esses sensores aqui, ó, os eletrodos feitos de tântalo, eles vão enxergar uma faixa de tensão de milivolts. Ou seja, a bobina é alimentada com uma tensão um pouco mais alta, porém a tensão Hall é numa faixa de milivolts. Conforme a velocidade da vazão desse fluido, essas cargas elas vão se afastar mais ou se afastar menos. Então, se a vazão ela tiver com uma baixa velocidade, elas vão ter uma baixa deflexão ou uma baixa divisão. Se ela vai ter uma baixa divisão, ela vai gerar uma baixa tensão também, uma baixa diferença de potencial. Agora, se o sentido da vazão, se a vazão tiver com uma velocidade um pouco mais alta,
as cargas vão se separar ainda mais, aumentando ainda mais também a diferença de potencial. Então perceba que a diferença de potencial ela é proporcional à velocidade da vazão desse fluido. E conforme a velocidade, essas cargas, quando passarem pela região de campo magnético, vão se separar mais ou se separar menos. E é desse jeito que ele vai fazer a medição dessa vazão. Ok? Exemplo, vamos supor que a velocidade desse fluido seja uma velocidade máxima. Quando a velocidade desse fluido for máxima, vai haver uma máxima diferença de potencial. Essa máxima diferença de potencial, ela vai ser enviada para a eletrônica ali do transmissor. O transmissor vai converter esse sinal máximo de milivolt em 20 mA. Por que 20 mA? Porque esse instrumento trabalha dentro da faixa de 4 a 20 mA, onde 4 é mínimo e 20 é máximo. Então, se o milivolt ele é máximo, quando ele enviar esse milivolt máximo para o transmissor vai converter de forma proporcional para o máximo em mA. Então você tem uma vazão máxima, ou seja, 100% de vazão. Aí esse 100% de vazão vai ser indicado por um sinal de 20 mA nesse meu instrumento. Esse meu instrumento vai enviar esse 20 mA para um cartão. Combinado? E se a vazão for mínima, a mesma coisa também. Tá? E assim vai, de forma proporcional. Certinho? Então, o que temos para falar sobre esse assunto é isso aí. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai se comunicando aí. Beleza? Espero que o assunto tenha ficado claro e que o objetivo tenha sido alcançado aí, beleza? Até mais, galera. Ótimos estudos aí.